Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Pesquisadores de todo o mundo têm utilizado o canabidiol em busca de cura de várias doenças, mas apesar das comprovações científicas, os estudos ainda sofrem resistência de parte da população por causa da maconha, ainda ser uma droga proibida no nosso país. No programa de hoje, vamos falar de canabidiol para efeitos terapêuticos, com Francisco Vanderlei Garcia de Paula Silva e Beatriz Jacob Pilani. Junto comigo, como sempre, Gabriela Chabu. Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo bom, Joel. Muito feliz de estar aqui de novo. Nós teremos a coluna especial do professor Paulo Almeida, que é especialista em ODS. O Francisco Vanderlei Garcia de Paula Silva é professor associado da disciplina de odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele é líder do grupo de pesquisa Biologia do Desenvolvimento e Saúde Infantil. Tudo bem, Francisco? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, boa tarde. Eu agradeço, Joel e Gabriela, a oportunidade de estar aqui e de falar um pouco sobre as pesquisas que a gente vem realizando sobre o canabidiol e a mineralização dentária. Nossa outra convidada é a Beatriz Jacob Pilani, como eu já disse. Ela é anestesiologista com especialização em dor crônica, estudiosa da cannabis para fins medicinais. Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade, Joel, Gabriela, por estar aqui falando sobre os possíveis usos e diante de um pesquisador que são pessoas que a gente tem que estender um tapete vermelho, porque são eles que vão fazer a diferença para trazer a robustez que a gente tanto precisa de estudos. Beatriz, a gente começou o programa falando dos estudos científicos a respeito do canabidiol e os avanços que aconteceram, né, para coibir várias doenças. Mas ainda existe um preconceito na sociedade a respeito da utilização de um derivado da maconha. Como suplantar isso? Como resolver essa questão? Esse preconceito, ele não existe só na sociedade como um todo, existe inclusive nas classes médicas e na área da saúde. Mas é importante pontuar, Joel, que esse preconceito, todo esse estigma que foi criado em cima da planta, nunca foi pelos malefícios que a planta trazia em si. A gente viveu um período no final do século XIX e início do século XX que a gente chama de um grande proibicionismo. E ao longo desse período nós perdemos oportunidades incríveis de fazer estudos que trouxessem, como eu disse, a robustez para o que a gente observa hoje na prática clínica. A cannabis, ela foi uma grande concorrente naquele período para a indústria do tabaco e do álcool, quando ela era utilizada mesmo para fins adultos, né, fins recreativos, hoje a gente chama do uso adulto. E ela era uma grande concorrente também para a indústria, por exemplo, do algodão, uma vez que a fibra do cânhamo, ela fornece fibras que são, inclusive, mais resistentes que a do algodão. Eram, inclusive, utilizadas, por exemplo, nas caravelas, quando toda aquela descoberta dos países aconteceu. Então, esse proibicionismo nunca foi porque a planta mata neurônios, né? Existiu, sim, um estudo em que foram colocados ali animais diante de uma fumaça, mas a gente sabe que a fumaça ela é prejudicial até pela questão do monóxido de carbono. A planta em si, quando bem utilizada, e eu digo isso inclusive com produto que apresente uma qualidade que a gente saiba o que a gente está dando para o paciente, hoje a gente sabe que tem um potencial neuroregenerador. Então, existe um proibicionismo, e isso foi muito mais uma questão racial,
era um presidente nos Estados Unidos na época muito racista, os cantores de jazz, que eram pretos, usavam muito. E aí a gente criou esse terreno de que a cannabis, pela lei da taxação da maconha, que o mundo inteiro acompanhou, de que a cannabis ela era prejudicial. Isso que eu ia te perguntar, quando é que foi a virada disso, né? Se ela já era utilizada e depois passou a ser proibida, qual foi esse momento? Você citou aí o preconceito em relação aos negros dos Estados Unidos. Foi na década de 50, 60? Isso foi final do século XIX, início do século XX. Ah, no início do século XX, lá nos anos... Isso, para você ver quanto tempo. Mas, né, a gente tem sempre pessoas incríveis, pesquisadores incríveis, e mesmo diante desse proibicionismo todo, o que a gente chama o papa, né, da cannabis, que foi o professor Rafael Mechulan. Inclusive, existe um documentário muito interessante, que eu vou deixar aqui a dica, que chama O Cientista, The Scientist, que ele mesmo conta como tudo isso aconteceu, e ele conta também a importância do Brasil, a importância que a gente teve do Brasil para chegar à conclusão do sistema endocannabinoide. E esse cientista, diante disso tudo, seguiu ali fazer um experimento dentro de casa com bolinhos que continham maconha. E ele observou que cada um reagia de uma forma. Então, aí ele teve uma ideia de que se cada um reage de uma forma à planta cannabis, a ideia de que nós temos receptores para essa planta. E a próxima pergunta foi, se nós temos receptores para essa planta, por que a gente teria receptor para uma planta que está na natureza? Foi quando, depois de isolados os fitocannabinoides e os receptores, criou-se a ideia do sistema endocannabinoide, qual a gente produz a nossa cannabis, que seriam os nossos canabinoides endógenos ou os nossos endocannabinoides. Então, são estruturas, tanto que a gente produz, quanto que a planta contém, que atuam nesses receptores. Antes de a gente dar o primeiro destaque, eu queria te ouvir, Francisco. A Beatriz falou do preconceito, que inclusive existe nos meios acadêmicos. Mas você passou por cima de tudo isso e fez a pesquisa a respeito da utilização do canabidiol. Como é que foi essa história, né? O que motivou você? Olha, eu vou pesquisar isso com um grupo de colegas, porque acho importante. Como foi essa sua luta contra o preconceito que existe em relação à maconha? Bom, na verdade, aqui no ambiente acadêmico, né, existe, sim, a questão do preconceito, mas também existe muito conhecimento que é gerado em torno do canabidiol, do produto, né, e extraído da cannabis. E, felizmente, aqui em Ribeirão Preto existe um centro, né, bastante grande de estudo do canabidiol, né, coordenado lá pelos professores Cripa, né, pelo professor Francisco Guimarães, então, algum farmacologista, neurologista. Então, existem grupos de pesquisa que têm trabalhado fortemente, né, para mostrar aí efeitos positivos os efeitos, né, desse canabidiol no tratamento de diversas doenças neurológicas. Né? Então, existem resultados interessantes e a gente tem, né, um grupo de pessoas que estão aí trabalhando diretamente com isso, então facilitou um pouco o processo para trabalhar com o canabidiol, porque a nossa pergunta, né, no estudo era para tentar entender como que esse canabidiol poderia, se ele teria algum efeito nos dentes, né? E daí a gente precisa pensar, né, quando pensa em doenças dentárias, são doenças inflamatórias, né, e que geralmente resultam em perda de estrutura mineralizada, a gente precisa pensar em produtos que controlem a inflamação e que induzam o dente a produzir mais minerais. E daí que veio a ideia de trabalhar com o canabidiol em função de uma evidência da literatura, mostrando um efeito positivo na mineralização dentária, mas também partindo da ideia de que existem muitos estudos que mostram, né, o efeito do canabidiol nas dores crônicas e com propriedades anti-inflamatórias, né? Daí a gente hipotetizou esse trabalho para investigar como que aconteceria essa modulação aí de duas vias, né, uma via inflamatória e uma via de mineralização, e como que isso poderia impactar a mineralização dos dentes. Mas falando em termos de preconceito, né,
quando a gente submeteu o trabalho para publicação, porque depois que a gente faz a pesquisa e submete para uma revista, um dos revisores foi extremamente crítico com a gente, e em alguns pontos, né, dessa revisão, que se questiona as metodologias utilizadas e a validade dos estudos, e é natural que aconteça essa revisão por pares, ele questionava muito, como nós tivemos efeitos muito positivos e promissores, ele questionava muito a nossa intenção em promover o uso da cannabis, né? E a gente levou um tempo até convencer esse revisor de que, na verdade, a gente estava mostrando, né, um produto purificado, extraído da cannabis, que tem efeito positivo, e que não necessariamente a gente está estimulando o consumo da droga, mas a gente observa, né, que o preconceito aí, ele perpassa diferentes públicos, né, e diferentes pessoas que estão envolvidas até mesmo na geração de conhecimento, na geração da ciência. Tivemos resistência até nos meios acadêmicos. Gabriela. Eu queria compartilhar a experiência que eu tive em casa, né? Eu tenho os 4 avós vivos, Joel, e em momentos diferentes, as minhas 2 avós tiveram prescrição médica de fazer uso de canabidiol para tratar a dor crônica, né? Uma delas teve resistência, mas depois de conversar bastante, tentou uma vez, aí voltou atrás, deixou de usar, aí resolveu que usar e tá tendo melhora da dor, melhora do sono, enfim, tá melhorando realmente a qualidade de vida. Agora, a outra avó não teve jeito, né, assim, porque para ela era impensável que ela ia usar maconha. E aí eu queria perguntar para os nossos participantes de hoje, começando com a professora, com a anestesista Beatriz, o que você diria, né, para minha avó, se ela fosse sua paciente? Como que você ajudaria ela a entender como isso pode ser benéfico e como uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, o que você diria para ela? Então, o que você diria para os nossos ouvintes que talvez tenham se deparado com isso, tenham tido uma prescrição aí de canabidiol e tenham sofrido um preconceito de si mesmos, né, e das outras pessoas? Gabriela, eu sempre senti essa necessidade de educar o paciente, principalmente de dor crônica, que é a área que eu mais atuo. É tão importante que o paciente entenda o que está acontecendo com ele. Então, na minha prática, eu tenho uma apresentação de slides mesmo, que eu coloco para o meu paciente entender como funciona a dor crônica, né? Qual é a fisiopatologia, quais locais estão envolvidos, desde a periferia até o cérebro. O estrago, digamos assim, que você tem convivendo com a dor crônica, porque a gente entra na alteração do sono, na alteração do humor, na produção de substâncias que vão alterar até o perfil metabólico do paciente. Então, quando a gente entende a complexidade que é tratar uma dor crônica, e quando a gente entende que muitas não vão responder aos tratamentos convencionais, que sim, tem estudos mais bem feitos, tem follow-up, tem farmacovigilância, a gente sempre tem que trazer a segurança do tratamento para o paciente. Muitos não vão responder, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma dor de característica neuropática. Eu tenho pacientes que tiveram cirurgias de colunas extensas, que estavam na cadeira de roda, que utilizavam tudo que a gente tem das terapias, digamos, convencionais, que são aí liberados ou mais estudados para dores com característica neuropática, ou até mesmo a fibromialgia, que entra nas dores nociplásticas, que são aquelas dores que você tenta achar a lesão, mas você não encontra, uma vez que a alteração é na circuitaria cerebral. Então, quando o paciente entende a complexidade do que está acontecendo com ele e a necessidade da gente tratar a dor como um sinal vital, assim como a gente trata a pressão alta, como a gente olha com carinho para uma frequência cardíaca, a dor, ela muda a vida do paciente. Então, entender o que acontece, entender a limitação dos medicamentos que estão ali, que estão ali diante daquele paciente, e entender como que os fitocannabinoides, que são essas substâncias canabinoides que estão dentro da planta, como eles podem mudar e atuar nessa via toda da dor, o paciente ele acaba se sentindo muito mais tranquilo. E mesmo que a gente não vá introduzir esse tratamento no primeiro momento,
eu gosto sempre que eles entendam quais os próximos passos que são possíveis da gente seguir. Uma vez que tratar dor crônica não é simples, não é só um medicamento, exige inclusive avaliação e condução de outros profissionais, como um bom psicólogo, uma fisioterapia. Eu trabalho muito com a odonto, porque a boca, eu tenho pacientes que têm dor na lombar, que se não tratam a boca, a dor na lombar não vai melhorar. E é muita informação o paciente entender isso e entender que, de certa forma, ele não está ficando louco porque ele está dormindo mal e está irritado. Isso é a história natural da dor crônica. Então, a primeira coisa que eu faço é a educação do paciente. Isso está acontecendo com você. Quais passos a gente pode dar? A sua duloxetina não trouxe resposta, a pregabalina também não? Hoje nós temos uma outra opção, nós temos uma alternativa. E aí cabe o uso racional e responsável Ou do seja, produto. é um processo de conscientização com o paciente. Mas ele acaba dizendo, mas doutora, eu tenho muita dor, mas você quer me tratar com maconha? Assim não dá, né? E aí, como você quebra essa resistência cultural? Eu explico que não será a via de uso recreativo, a ideia não é dar barato, não é nada disso, até porque o uso adulto, esse é o grande problema, inclusive, de muitos estudos que a gente tem, não é nada padronizado, você não sabe o que você está vaporizando ou inalando, a gente não tem essa vigilância aqui. Hoje no Brasil é proibido, por exemplo, importar flor que seja para fins medicinais. O produto via oral, o produto que é mesmo produto de grau farmacêutico, digamos assim, a dose ali presente do THC, por exemplo, que é o fitocannabinoide que pode trazer mais efeito de dissociação, de euforia, ela é uma dose muito controlada. Quando meu paciente usa, eu estou usando como um medicamento. Eu sei exatamente o que eu estou dando, quantos miligramas, assim como eu saberia com os medicamentos convencionais. Então, eu tento colocar que sim, entra quando as outras estratégias não funcionaram. A cannabis nem na dor crônica, né? A cannabis para fins medicinais, ela não é a primeira linha de tratamento, nem na dor crônica. Então, a gente tem que ter esse diálogo de explicar que a produção, a utilização e os efeitos serão completamente diferentes de quando utilizada para fins recreativos. Muito bem, agora a gente já sabe quais alternativas que existem para quem tem dor crônica. Temos uma pesquisa do Francisco e temos um depoimento importante de uma médica. Agora eu queria saber de você, professor Paulo Almeida. Aonde que entra o tema do nosso programa? Em que ODS entra o tema do nosso programa? ODS em pauta. Bem, Joel, super interessante, né, a apresentação de hoje, essa conversa super ilustrativa e educativa, né? E é nesse sentido que me parece que os ODS estão extremamente relacionados à pesquisa do professor Francisco, à atuação da doutora Beatriz, no que diz respeito à saúde, bem-estar e redução das desigualdades. Os ODS, eles acabam, como um ideal global, induzindo meios para que a inovação, né, tratamentos médicos sejam mais acessíveis e, consequentemente, uma qualidade de vida que permita, junto com toda essa tecnologia, toda essa questão, né, de compreensão de diferentes fenômenos, né, da maconha, como você bem colocou, acabam passando por uma condição que é a de comunicação. Os ODS têm papel importantíssimos, né? Vamos pensar aqui que o ODS número 3, que fala da saúde, ele induz a capacidade, né, óbvio, da pesquisa, mas principalmente de como os fármacos chegam até a população, e principalmente, aí pensando no ODS 10, como isso torna uma capacidade, né, de acessar uma população mais vulnerável através de um processo industrial, talvez, eu não sei aqui a escala, talvez Beatriz e Francisco possam nos dizer um pouco sobre isso, mas qual o caminho que essa produção ela acaba chegando, de fato, como um elemento inovador, tecnológico, e atender, né, as possibilidades de parcerias, como o ODS propõe, né? Como a sociedade pode ser parceira desse processo, mas principalmente como a indústria acaba criando condições para que, principalmente, a população mais vulnerável tenha acesso a melhores tratamentos.
como dito, o tratamento, né, anti-inflamatório com o canabidiol, me parece que, né, pensando na possibilidade dessa planta oferecer caminhos muito mais fáceis, seria um grande indutor de qualidade de vida. E é isso que me parece que a pesquisa e a experiência trazem nessa fala de hoje, né? E eu gostaria, inclusive, de deixar aqui uma pergunta para os nossos entrevistados, né? Quanto aos pets, quanto aos outros animais não humanos, existe também um avanço sobre essa discussão na aplicação do CBD, né? Principalmente para melhorar a qualidade de vida desses sujeitos? Vamos começar com você, Francisco? Vamos sim. Eu só queria complementar uma questão aqui relacionada ao que a doutora Beatriz trouxe, né? O quão importante é a gente alfabetizar as pessoas em saúde, né, para que elas consigam tomar boas decisões aí para manter sua qualidade de vida. E às vezes a gente não leva tanto isso em consideração. O professor Paulo agora, né, falou da importância da comunicação. Eu acho que quando a gente está atendendo uma pessoa, né, tratando um paciente, a gente precisa, não é somente fornecer a informação para aquele indivíduo, a gente precisa apresentar essa informação, mas essa informação ela tem que ser de maneira palatável, que a pessoa entenda o que a gente está falando, para daí ela tomar uma decisão esclarecida. E quando a gente pensa em aspectos relacionados a cannabis, canabidiol, e se o paciente vai aceitar ou não o uso, né, a gente pode usar exemplos para conversar com esses indivíduos, né, e dizer para eles assim, olha, o medicamento que foi mais utilizado para tratar a hipertensão, ele foi isolado do veneno da jararaca, e aí a gente está contando a história do captopril. Então, né, a gente pode lançar a mão aí desses conhecimentos que talvez eles não tenham, para que ajude a vencer essa barreira do preconceito. Mas não vou fugir da pergunta aí do professor Paulo, né, sobre a questão relacionada a como isso pode ser transferido, né, para o mercado. Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que pensar em produzir estudos, e, obviamente, que a gente vai precisar fazer estudos clínicos randomizados em humanos, né, para poder validar essas aplicações, né, e trazer informações sobre riscos e benefícios para as mais diferentes doenças. Então, os estudos, eles precisam ser realizados, né, e a partir daí, com os efeitos positivos, eu acho que é fácil a gente passar para a etapa de transferência de tecnologia, de gerar produtos, porque a gente vai ter aí algo embasado cientificamente, né? A gente tem muitos produtos que são lançados no mercado sem muita pesquisa, e depois lá na etapa de farmacovigilância, né, a gente percebe que esses produtos, não estou dizendo medicamentos, mas produtos de uso geral, acabam não mostrando efeitos tão interessantes quando aplicados em uma população tão grande. Então, se a gente está indo pelo caminho contrário, né, validando primeiro, mostrando que tem bons resultados, eu acho que essa transferência, ela acaba sendo quase que natural. Agora, com relação ao uso em pets, eu desconheço, né, mas por uma questão de ignorância mesmo, não sei como é que estão essas validações para uso do canabidiol para tratamento de animais, mas eu imagino que existe aí, né, a gente tem muita informação para humanos, e eu imagino que exista aí uma possibilidade também para esses outros animais. O estudo do professor Francisco, para que a cannabis pode estimular a biomineralização dos dentes. Ele fez uma pesquisa realizada pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, que teve o apoio da FAPESP, e revelou que o uso do canabidiol nas células da polpa dentária de camundongos trouxe resultados expressivos, né? Francisco, a gente começou falando sobre o preconceito de alguns estudos realizados pelos cientistas e acabam enfrentando uma barreira, né, na sociedade. E aí depois a Beatriz falou, olha, tem também no meio médico, no meio acadêmico existe esse preconceito também. Esse preconceito tem origem na proibição, e eu gostaria de saber se esse preconceito também tem origem no fato da maconha ser utilizada pela população de baixa renda,
pelos mais pobres desse país. Seria isso também? Eu acho que a principal razão, né, de preconceito é relacionada ao desconhecimento, né? Então, existe a proibição em torno do uso recreacional da planta, e isso acaba gerando preconceito por falta de conhecimento sobre o assunto, né? Então, quando a gente pensa em novos produtos aí na saúde, e dentre eles, né, o canabidiol, a gente está falando aí do ODS, né, 3, né, desenvolvimento de novos produtos aí para a saúde, ou melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde, mas eu acho que a gente precisa, de novo, perpassar de alguma forma, pelo ODS 4, né, a gente está falando de educação de qualidade, e educação, a gente entende a educação como um processo aí de literacia e numeracia, somar, dividir, ler, escrever, compreender, mas eu acho que isso é muito maior, né, a educação é um processo que vai além dessas habilidades comuns que a gente está vendo aí. Eu acho que hoje, né, com a quantidade de informação que a gente tem disponível, as pessoas precisam ter informação e conhecimento para que elas tomem a decisão, uma decisão clara, né, em saúde. Para melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque fica muito difícil para o indivíduo. Já existia um momento na história em que o paciente ele ia no médico, ou no dentista, ou em outro profissional da saúde, e o profissional mal comunicava para ele o que ia fazer. Vou tratar seu dente, ponto, né? Era assim, era uma comunicação unidirecional, né? Hoje os processos educativos, eles funcionam de maneira bidirecional. Então, a gente precisa pensar que o paciente ele tem que estar informado, ele tem que ter boas informações, porque dependendo de onde vem essa informação, ela vem de maneira incorreta. Fake news nasce em árvore, né? Então, assim, e o paciente está lá fazendo as suas buscas, por exemplo, pelo Google. Então, que tipo de informação que ele está buscando? E você, como profissional que conhece aquele assunto, como que você pode mediar essa conversa para que facilite aí essa tomada de decisão e uma decisão aí buscando sempre a qualidade de vida do paciente. Eu preciso chamar um intervalo, mas antes eu quero ouvir rapidamente de você, Beatriz. Existem outras doenças também que a cannabis pode ser utilizada, né, para diminuir o sofrimento das pessoas. Exatamente. Evidências robustas a gente tem, por exemplo, para epilepsia, nós temos medicamentos que foram liberados, né, não são extraídos ali originalmente da planta, mas, por exemplo, para esclerose múltipla, nós temos já autorizado o que é utilizado como medicamento, que é THC e CBD. Então, doenças neurodegenerativas, estamos começando a ver alguns usos. Obviamente, para tudo isso, a gente precisa, como bem falou o professor Francisco, o doutor Francisco, de ensaios clínicos. A USP Ribeirão, o professor Cripa, é um sonho na nossa vida. Na pandemia, por exemplo, ele teve a percepção de que a pandemia não seria uma boa para os profissionais da saúde, e ali ele já fez um estudo que hoje me traz, por exemplo, muito mais tranquilidade para tratar ansiedade com CBD. Então, a gente tem dor crônica, doenças neurodegenerativas, epilepsias na infância, transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos, para náusea e vômito de quimioterapia, tem um estudo em fase 2 já, que provavelmente vai até mudar o que a gente usa para os pacientes que fazem quimio. Então, a utilização, considerando que é um sistema que está presente no nosso corpo todo, ela pode ser muito ampla. Mas, bem como disse o professor Francisco, para nos trazer respaldo e segurança, a gente precisa de mais ensaios clínicos, mais bem desenhados. Mas sim, o uso é amplo em patologias refratárias, né? Nessas doenças que a gente não tem uma resposta com o que é convencional, considerando um uso responsável, por que não testar, né? Dentro, se o paciente tolerar, se não houver contraindicação, porque nós temos contraindicações. Então, tudo isso tem que ser pesado. Muito bem. Beatriz, você falou de uma série de doenças que a cannabis pode ser utilizada. Eu vou pegar uma. Você falou da ansiedade, que praticamente todo mundo tem, que mora nos grandes centros urbanos, é ansioso, né? A cannabis também para ansiedade, eu queria que você
confirmasse isso, que no meio das doenças que você está falando, esclerose múltipla, entre outras, você falou ansiedade também durante a pandemia. Ela também pode ser utilizada, a cannabis pode ser utilizada para ansiedade? Claro, com Sim, prescrição médica. Ela pode ser utilizada. Quando a gente pensa em transtorno da saúde mental, muitos pacientes são refratários. E esse estudo, que foi feito pelo professor Kripa, ele, no início da pandemia, ele comparou, resumidamente, 2 grupos de profissionais da área da saúde. Uma parte tomou o CBD isolado, tá? Um produto padronizado, numa miligramagem correta, numa miligramagem fixa, e metade não usou. E num jantar com o professor Kripa, ele ainda falou para mim, Bia, a melhora era tão nítida que eu não poderia manter só esse grupo utilizando, porque os profissionais que estavam sob o uso do CBD, eles toleraram e eles enfrentaram a pandemia de uma maneira muito mais tranquila, se é assim que a gente pode chamar. São profissionais que viram pessoas morrerem na frente. Não são só médicos de UTI, eram todos que estavam ali na linha de frente. E esse estudo, quando termina, esses pacientes, no caso, né, esses profissionais param de usar o CBD, o alívio, né, no transtorno do humor, na ansiedade, na depressão, até no transtorno de estresse pós-traumático, com pesadelos, esse grupo não apresentou. Então, dentro do que a gente tem para transtorno do humor, foi um estudo, o mais bem desenhado, posso estar enganada, mas de tudo que eu li da ansiedade é o mais bem desenhado. Então, isso traz segurança para que eu prescreva CBD para o meu paciente que tem ansiedade, né? A gente pensa como funciona a ansiedade, como funciona o CBD, já faz sentido pensar nesse tratamento. Mas pesquisadores como o Francisco, como o professor Kripa, trazem isso de uma maneira muito mais palpável e de uma maneira muito mais responsável. Essa é uma informação muito importante. Para ansiedade, algum tipo de ansiedade, você pode consultar o médico e, se for o caso, ele prescrever cannabis. Gabi, eu vou para um intervalo. Na volta você chama a Rádio ONU, ok? Nós vamos para um pequeno intervalo e dentro de instantes a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. A desinformação sobre autismo em grupos conspiratórios do Telegram cresceu 150 vezes após a pandemia de Covid. Instituto FI é destaque no Prêmio Empregabilidade Jovem Brasil ESG 2025. ONG Me Empodera ensina wrestling em inglês para as meninas do maior quilombo urbano da América Latina. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o canabidiol para efeitos terapêuticos, com o professor Francisco Vanderlei Garcia de Paula Silva e a médica Beatriz Jacó Milani. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Doenças Quase Eliminadas estão ressurgindo por falta de apoio à vacinação. Felipe de Carvalho, de Nova York, que tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Cortes no financiamento global da saúde estão levando a um aumento nos surtos de doenças que as vacinas quase eliminaram. O alerta veio da Organização Mundial da Saúde. A agência ressaltou que as vacinas salvaram cerca de 150 milhões de vidas nos últimos 50 anos, mas esse progresso está agora ameaçado. Em 2023, os casos de sarampo foram estimados em mais de 10,3 milhões, um aumento de 20% em comparação a 2022. O número de ocorrências da doença vem aumentando ano após ano desde 2021, acompanhando as reduções na cobertura vacinal ocorridas durante e desde a pandemia de Covid-19 em muitas comunidades. A OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e parceiros humanitários alertaram que essa tendência deverá continuar em 2025,
com a intensificação dos surtos em todo o mundo. Nos últimos 12 meses, 138 países relataram casos de sarampo, com 61 deles enfrentando surtos grandes ou disruptivos, o maior número observado em qualquer período de 12 meses desde 2019. A febre amarela também está retornando. Após anos de declínio na África, graças à melhoria do acesso às vacinas, o continente se deparou com um aumento de surtos este ano, com 124 casos confirmados relatados em 12 países. Casos da doença também foram confirmados em 4 países das Américas, atingindo 131 pessoas. A ocorrência da meningite na África também aumentou acentuadamente em 2024 e a tendência de alta continuou em 2025. Só nos primeiros 3 meses desse ano, mais de 5.500 casos suspeitos e quase 300 mortes foram relatadas em 22 países. Enfermidades como a difteria, que há muito tempo foram controladas ou praticamente desapareceram em muitos países, correm o risco de ressurgir. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que os surtos de doenças preveníveis por vacinas estão aumentando em todo o mundo, colocando vidas em risco e expondo os países a custos crescentes no tratamento. Ele declarou que países com recursos limitados devem investir nas intervenções de maior impacto, o que inclui vacinas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esse é o resultado do negacionismo à ciência que nós assistimos nos últimos anos, infelizmente. Agora, volto com o Paulo Almeida. Paulo, você tem uma interessante pergunta para os nossos convidados. Veja, aproveitando o gancho, né, da inclusão do ODS 4, bem feita aí pelo professor Francisco, né, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a respeito das contraindicações. Eu penso que a pessoa comum que nos escuta agora, nessa tarde, de repente está pensando ali, muito bem, são vários os elementos positivos, mas existem alguns negativos com os quais eu tenho que me adaptar, tenho que conhecer? Então, vai ao encontro aí, né, nesse olhar da educação, do ODS 4, do ODS 3, da saúde, e aí eu gostaria de ouvir nossos entrevistados. Bom, de maneira geral, né, o canabidiol, ele é considerado seguro, né, e ele é bem tolerado por muitas pessoas, né. Existem algumas contraindicações, algumas precauções a serem observadas, mas acho que o mais importante é a questão da prescrição, né. Então, esse produto ele tem que ser prescrito por um profissional para a indicação específica daquele caso, e aí o médico, né, o dentista, vai fazer a avaliação do paciente antes de indicar o produto, e essa avaliação é importante porque ele pode interagir com medicamentos, né, alguns que são metabolizados no fígado, então o médico precisa saber o que o paciente está tomando para fazer a prescrição. Algumas doenças hepáticas, né, podem aí interferir, né, na metabolização, então é importante saber dessas condições. Existem poucos estudos ainda em grávidas, né, então aí é uma contraindicação aí relativa, né, que precisa ser avaliada caso a caso, e talvez com risco de alguma alergia ou hipersensibilidade, mas acho que o mais importante em termos de contraindicações é o aspecto relacionado à prescrição. Então, acho que o produto precisa ser prescrito por um profissional da saúde, porque é muito comum também, e aí falo de experiência de clínica, né? A gente está atuo numa clínica de atenção a pacientes com deficiências, transtorno de espectro autista, convulsões, esquizofrenia, e muitos pacientes relatam, né, o uso de canabidiol, e a família geralmente percebe um efeito muito positivo. E um começa a conversar com o outro e vai contando, né, sobre esses aspectos positivos, e o outro paciente também, né, a família se interessa por usar, e o importante é que eles não usem o medicamento, né, as pessoas não usem o medicamento sem fazer uma avaliação médica e uma prescrição necessária para isso. Em relação às crianças e adolescentes, Francisco? Muitas crianças, né, com transtorno de espectro autista e convulsões, eles têm utilizado o canabidiol, embora não seja a primeira escolha, né, como dito, mas
com aspectos muito positivos no tratamento de convulsão refratária a outros tratamentos. Então, é bastante comum os pais relatarem que já tinham tentado muitos medicamentos e altas doses e aquilo não estava sendo revertido, e com o uso do canabidiol eles tiveram resultados expressivos, né, em termos de crises que a criança apresenta ao longo do dia, duração, e também a melhora no comportamento, né, dos pacientes com TEA, que às vezes precisam de um nível de suporte maior, quando eles iniciam o tratamento, às vezes substituindo, né, hoje o paciente do período da manhã foi uma situação assim, que claro que pelo médico que acompanha, né, pelo neurologista, ele trava um tratamento com risperidona, e em algum momento isso deixou de fazer o efeito esperado e foi substituído pela canabidiol, e ajustando a concentração, e o paciente tem melhora significativa no comportamento, né, melhorando muitas vezes o nível de suporte necessário. Beatriz, em relação às contraindicações, que é a pergunta do Paulo. Eu pontuaria exatamente o que o Dr. Francisco falou. A primeira coisa que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, a molécula do CBD, ela é realmente mais bem tolerada, mas ela é altamente metabolizada no fígado, como ele colocou, e interage com muitos outros medicamentos. Então, o paciente que utiliza produto à base de cannabis é um paciente que a gente tem que seguir de perto. Então, esse acompanhamento, ele se faz necessário. Por exemplo, dosagem das enzimas do fígado. Não é comum as enzimas subirem, mas um ou outro caso pode acontecer, como aconteceu comigo. Então, esse controle laboratorial, ele é importante. O paciente entender, e mais uma vez a gente cai na educação do paciente, né? Que qualquer medicamento novo que entre, o médico prescritor ou o dentista, o profissional prescritor tem que ter ciência justamente para avaliar esse risco. Alguns anticoagulantes, como por exemplo a varfarina, o risco de sangramento aumenta muito. Então a gente tem que pensar qual que é o risco, qual que é o benefício de usar. Gestantes, lactantes, nós não temos muitos estudos e talvez o professor Francisco possa até falar com mais propriedade, eu não sei até que ponto isso vai acontecer, você comparar uma população gestante utilizando. Então, realmente, guardar para aquelas pacientes que se beneficiam do CBD, não conseguem utilizar outra coisa. Nós sabemos que os usuários de maconha fumada para fim adulto, as usuárias, o bebezinho pode nascer prematuro, ele, principalmente às custas do THC, né, que está ali presente na planta, pode ter algum risco de transtorno de neurodesenvolvimento ao longo da vida, transtornos psiquiátricos. Então, a população gestante, lactante, a gente sabe, né, o nosso leite tem endocannabinoides, então tudo é passado para o bebê. Fígado e doenças cardíacas instáveis, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tanto o CBD quanto o THC, eles podem baixar um pouquinho a pressão, o THC em especial pode alterar um pouquinho a frequência cardíaca, então esses são pacientes também que a gente tem que pesar o benefício. Eu queria voltar ao que você disse, Beatriz, você disse que tem resistência à utilização da cannabis, foi isso que eu entendi? Resistência? Você falou no meu caso, que é o meu caso. Eu tive o aumento das enzimas do fígado. Quando em algum momento do meu tratamento eu precisei aumentar a minha dose do CBD, eu tive alteração das enzimas hepáticas. E não era nem com uma dose muito alta. Então, obviamente... E você fez o tratamento da cannabis para quê? Para dor? Eu utilizo para as minhas dores, para minha endometriose, eu tenho doença inflamatória intestinal também, eu tenho doenças autoimunes, e eu fui refratária mesmo aos tratamentos, eu tenho hábitos de vida, a gente tem sempre que lembrar que algumas doenças a gente tem que alterar os hábitos de vida, e eu sempre fiz tudo direitinho. A minha dor da endometriose era realmente refratária, foi quando eu utilizei o canabidiol, e foi quando eu decidi estudar isso, porque a minha vida realmente mudou com a cannabis. Mudou como prescritora, mudou como paciente. Teve resultados muito bons, né? A utilização da cannabis, ela é via oral? Injeção? Como é?
A mais comum aqui, que a gente tem no Brasil, são os óleos, né? A via oral, na verdade. Nós temos pela portaria, pela 660, né? Nós temos algumas formas de adquirir a cannabis aqui no Brasil. A RDC 327 foi a que colocou os produtos na farmácia, digamos assim. Então, você compra ali com uma receita azul ou uma receita amarela, dependendo do nível do THC, e isso tá, talvez, para mudar. Nós temos também a opção de importar, que é a 660. Nas farmácias do Brasil, autorizadas pela Anvisa, são produtos via oral. Na 660, que a gente importa, é possível via oral em cápsula, em óleo mesmo, líquido. Nós temos apresentações em cremes, que para paciente de dor crônica que não tolera via oral também é interessante. Claro que a gente também precisa de mais estudos, lembrando que aqui eu estou pontuando um paciente refratário. E nós temos a terceira via, que são as associações que nós temos aqui no Brasil, no qual os pacientes também conseguem adquirir esses produtos. Basicamente, os maiores estudos que a gente tem são ou a via inalada, na verdade, vamos colocar fumada, né? Então, eu estudo muito doença inflamatória intestinal, por exemplo. Muitos dos estudos que a gente lê é a pessoa que está convivendo com a dor e começa a fumar. Então, assim, é uma via de administração? Quais os problemas? O uso da maconha fumada, a gente não sabe a origem, não sabe o que tem ali. Inclusive contaminação, né? A planta cannabis, ela puxa tudo que tem de ruim do solo, ela vem com fungos, metais pesados. Então, mesmo que fosse a via vaporizada, que é com vaporizador, ela tem a sua aplicação. Por exemplo, um paciente de Parkinson, um paciente de dor que tem câncer. Só que a gente não tem isso. Então, quando é importante falar para quem estiver nos ouvindo que o uso fumado e inalado, ele pode ser proposto pelo vizinho ou por alguém, mas a gente não tem uma análise criteriosa dessa forma. E isso tem que estar muito claro. Então, é uma via de administração fora do Brasil? No Brasil, mas é uma via que, se não bem controlada, ela pode, inclusive, induzir vício. Por quê? Quando a gente fala do THC, o THC é uma molécula que atua nos centros de recompensa. E na flor, ele tem alta quantidade. Tudo que é de ação rápida e dura pouco, induz mais ao vício. Então, quando a gente fala num produto via oral, por exemplo, de CBD ou até de THC, você não tem esse pico, você não tem esse barato, digamos assim. Então, a tendência assim, o CBD, primeiro, que não vicia, tá? É importante deixar isso claro. Tem um objetivo específico, né? Acabar com a dor, acabar com os problemas que não foram resolvidos com outras medicações. Gabriela, por favor, quero que você conduza aí a pergunta para o professor Francisco. Professor Francisco, você está estudando, né, como o canabidiol pode estimular a biomineralização dos dentes. O que isso quer dizer? O que é biomineralização? O que o uso da canabidiol pode prometer aí para a área da odontologia nos próximos anos? Muito obrigado pela pergunta, oportunidade, né, de falar mais sobre o trabalho também. Então, quando a gente fala em biomineralização, é o processo de formação, né, de mineralização dos dentes. Nossos dentes são estruturas bastante rígidas, duras, né, compostas por hidroxiapatita, que nada mais é do que cálcio e fosfato, né, organizados aí nessa molécula. E isso dá resistência para os nossos dentes. Então, diferente dos outros tecidos do nosso corpo, né, que são macios, né, que são tecidos moles, pele, músculo, o dente é uma estrutura muito mineralizada, muito dura. E quando a gente fala em biomineralização, a gente quer entender como é que acontece essa mineralização dos dentes, né? Então, a gente pode pensar em dois processos, né, principais para essa biomineralização. A gente tem aquele processo em que você coloca um determinado produto numa célula, aí a célula produz uma matriz orgânica, né, um arcabouço, e depois o organismo vem com essas moléculas, né, com essas moléculas os íons cálcio, os íons fosfato, e vai colocando isso dentro da matriz orgânica, e o tecido vai se tornando um tecido mais resistente. Então, é todo esse processo de formação, né, dos tecidos duros. E a gente pode lançar a mão disso para muitas finalidades aí na odontologia, né? Quando a gente está trabalhando
em cavidades, né, causadas por lesão de cárie, que são muito profundas. A gente precisa aí aplicar um material para fazer uma biomineralização, para induzir o nosso organismo a produzir mais minerais, né, ali localmente. Mas claro que a gente precisa pensar, e por isso que os estudos clínicos são importantes, que a gente vai aplicar localmente, mas a gente tem que ter um controle e saber quanto disso acaba caindo na nossa corrente sanguínea, porque o dente ele é todo vascularizado, né? Então isso pode cair na corrente sanguínea, pode chegar em diferentes regiões. Para isso que é importante fazer os estudos aí de validação, né, e de avaliação de disseminação sistêmica, né, do que é aplicado sobre os dentes. Também na odontologia, já existiu um tempo em que se colocava um produto sobre o dente e falava, não, ele vai ficar restrito ali naquela região. Não vai, né? Hoje a gente sabe que tem microcirculação, que isso cai na corrente sanguínea, existe, né, a deglutição, então isso de alguma forma pode ser absorvido se ficar em contato com saliva, por exemplo. Então a gente, né, precisa de novo retomar que a boca ela está dentro do organismo e de alguma maneira pode acontecer essa disseminação. Seu estudo é muito interessante, professor Francisco. Você já concluiu a primeira etapa. Quais serão as próximas? A próxima etapa, né, a gente, né, tem bons resultados obtidos em cultura de células. Então, de fato, a gente pode dizer assim, o canabidiol ele induz a mineralização e ele controla um pouco do ambiente inflamatório, porque a gente trabalhou com células inflamatórias também, com macrófagos, e colocando essas células no ambiente inflamado e administrando canabidiol, e daí a gente vê um controle aí dessa resposta inflamatória. Então, o próximo passo é a gente testar isso em vivo, e a gente começa com os modelos animais. Então, a gente vai simular situações, né, que seriam semelhantes aí a das doenças bucais, e faz o tratamento com esse produto, e aí avalia localmente o que está acontecendo, né, e aí a gente faz análises mais profundas, né, a gente precisa coletar os tecidos, né, o dente, o osso, fazer análises estruturais, né, análises das células que estão ali naquela região, e também avaliar como que isso se dissemina sistemicamente. Se a gente tiver um bom resultado nessa segunda etapa, né, que nós já estamos em planejamento, aí a gente passa para os estudos em humanos, e aí nas doenças bucais, né, que a gente imagina que tem um efeito interessante, a gente seleciona os indivíduos e aí faz o tratamento ou com esse medicamento, ou com medicamento ou com placebo, ou com esse medicamento, né, e um medicamento que é rotineiramente usado para o tratamento da doença, e compara, né, para ver em termos de eficácia, né, quanto que a gente está conseguindo aí ganhar de minerais com o uso desse produto. Muito bem. Olha, a conversa está tão interessante, falamos um pouco sobre a utilização da cannabis para terapêuticos, né? O estudo seu, Francisco, que as pessoas que estão em casa, que sofrem dores incríveis e tal, já podem ter uma alternativa. O seu estudo também em relação à boca, né, que é um órgão fundamental, né, do ser humano, e a gente já fica com a perspectiva que esse estudo se conclua logo para a gente ter acesso a essa medicação. Agora chegou o momento de divulgar o resultado da nossa enquete realizada no Instagram. Veja só, a gente fez uma pergunta, botou uma pergunta sobre o tema do programa no Instagram, e olha que a resposta que nós tivemos. Você é a favor da liberação da maconha para uso terapêutico? Olha o resultado. 92% disseram que sim. Apenas 8% disseram que não. Te surpreendeu, Beatriz? Positivamente. Ótimo. E você, Francisco? Positivamente. Você esperava um resultado desse? Eu não imaginei que fosse tão alto. Me surpreendeu também positivamente. Bom, nós temos agora a pergunta, né? Eles depositaram alguma pergunta. Perguntas, né, para os nossos convidados. Eu tenho aqui a da Roberta. O canabidiol é fornecido pelo governo? Ela quer saber se tem acesso, o SUS tem acesso ao canabidiol, já que existem determinadas doenças, como você disse, Beatriz, que é permitida a utilização desse remédio. Como ele é importado, o SUS já tem para atendimento à maioria da população que utiliza o Sistema Único de Saúde?
Alguns estados do Brasil já têm, mas no geral contempla apenas as epilepsias refratárias. Então, são aquelas pessoas que têm síndromes como Lennox-Gastaut, Dravet, esclerose tuberosa. Com esse diagnóstico, esses pacientes sim já conseguem adquirir no SUS. Que bom. Para a dor crônica, que é que eu trabalho, ainda não. Por Muito quê? bem. Porque a gente não tem estudos bem desenhados, como a gente tem para essas epilepsias. Então, veja a importância do professor e do doutor Francisco e de Olha outros só, Franciscos que nós temos por aí. você que está nos acompanhando no nosso programa, olha a importância dos estudos a respeito de um determinado assunto. Se, havendo a comprovação, o governo vai liberar essa droga e, claro, ela terá acesso ao maior número da população, né? Agora, nós estamos quase no final do programa. Deixa eu fechar aqui a nossa enquete, mas rapidamente eu quero te ouvir, Francisco. Olha só a pergunta do João Paulo. Tratamento com canabidiol é caro, eles já afirmam. Fumando maconha, o efeito é o mesmo? Não vai ser o mesmo efeito, né? A gente, quando fala de tratamento com os produtos aí purificados, a gente sabe exatamente como ajustar posologia, né? Quanto que o paciente precisa receber para aquela determinada, para aquele determinado problema que ele apresenta, né? E o uso recreacional geralmente aí não vai ser na dose adequada e sem o acompanhamento devido, né? Então não é uma boa ideia. Aí, João Paulo, não é uma boa ideia você usar maconha. Procure um médico que ele vai indicar você, depende do problema que você tenha, né? Bom, vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Bom, você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós estamos falando do canabidiol para efeitos terapêuticos, com o professor Francisco Vanderlei Garcia de Paula Silva e a médica Beatriz Milani. Bom, eu estou no final do programa, infelizmente, eu vi vocês, foi um grande prazer recebê-los. Gabi, eu vou pegar uma conclusão final do Paulo. Paulo, fechando o programa, o que você gostaria de deixar registrado em 30 segundos? Olha, Joel, concordo contigo, um excelente programa, muito elucidativo. Minha ideia seria de lembrar que os ODS são indutores, nós precisamos trazer para a nossa realidade os processos das pesquisas, das experiências, da própria academia, como elemento fundamental para que a gente possa ter, em algum momento, políticas públicas de saúde, de educação, para desmistificar e não estigmatizar, né, o uso do canabidiol e percebermos como o processo de pesquisa, como a capacidade de bons pesquisadores, de bons profissionais, atingem essa possibilidade de ODS. Tá aí. Gabi, fechando, numa frase, você que começou com um depoimento pessoal, falando que seus avós usavam o canabidiol, não a maconha, para efeitos terapêuticos, fechando o programa, o que você diria? Joel, quero comemorar, compartilhar com vocês que eu fiz 2 anos de programa na semana passada, e estou muito feliz de comemorar esses 2 anos com vocês, com esse programa que fala sobre como o preconceito muitas vezes nasce da falta de informação e da importância da ciência, né? Então, acho que é isso que a gente está celebrando aqui hoje. Francisco, só as considerações finais. O que nós falamos de importante sobre o seu estudo, sobre o tema do programa, que você gostaria rapidamente de deixar registrado? Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e dizer que na pesquisa a gente precisa vencer barreiras e preconceitos para a gente conseguir avançar, né? Então, quando a gente olha para o canabidiol, né, que é um produto da cannabis, e vê tanto potencial terapêutico, a gente não pode se prender ao preconceito do uso recreacional da planta ou da proibição disso, e isso não pode impedir que a gente faça novas pesquisas científicas. E que nós esperamos ansiosamente, né, para levar a população que tem vários tipos de doença e sofrem de dor. Beatriz, suas conclusões finais, que prazer em conhecer você, obrigado pela entrevista.
Prazer foi todo meu, a oportunidade de estar aqui com uma pessoa que faz ciência de verdade, que vai trazer robustez. Eu só posso agradecer todos os cientistas e os pesquisadores que se empenham. Eu não tenho essa possibilidade, a minha prática é puramente clínica, eu estudo muito, mas a gente só consegue trazer isso para a clínica graças à pesquisa e graças ao que a gente tem de ciência. Então, incentivar a pesquisa, incentivar ensaios clínicos, padronizar produto, é o que vai mudar a história, não só da cannabis, de qualquer medicamento, mas da cannabis para as pessoas que precisam dela. Parabéns pelos seus 2 anos, Gabi. Você trouxe durante esse período informações importantes para a população em geral a respeito da conscientização das ODS. Hoje, o papel é realizado pelo professor Paulo Almeida. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação do professor Francisco Vanderlei Garcia de Paula Silva, da médica Beatriz Milani. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório Tercetor, lembrando sempre que o 3 é em numeral. Na próxima terça-feira, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.